Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá pessoal, olá, boa noite, olá você, olá comunidade, é uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é sempre assim, só sucesso, só alegria, de bem com a vida, pra cima sempre. E é um privilégio muito grande estar sempre junto com você, porque a nossa audiência está crescendo cada vez mais. Nós estamos aí completando aí 3 anos, né? 3 anos de programa e cada dia me enche de alegria, né? O privilégio é muito grande de saber que nosso programa hoje está na casa de cada um de vocês aí, vocês estão ligadão com a gente aí toda noite, sentado a família inteira, né, assistindo o programa do Auri. Hoje, pessoal, hoje nós vamos receber o nosso, é um político, né, um jovem político que vai bater um papo hoje, falar um pouquinho da sua trajetória, especialmente a trajetória política. Vamos receber o deputado federal Heitor Freire. Bem-vindo, deputado, um prazer estar com você. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Satisfação, Auri, eu que agradeço a receptividade, a amizade, o convite de estar aqui hoje. É um prazer, uma satisfação. O prazer é nosso. Heitor Freire, deputado, primeiro mandato, não? Como é? Sim, primeiro mandato como deputado federal. Uma honra poder, hoje com 40 anos, já estar aí passando de 3 anos de mandato e ter participado, né, da transformação de vida de muitos, ajudado o nosso Ceará, levado recursos, obras, emendas para mais de 140 municípios em todo o estado. Lembrando que nós somos 184, então quase todo o estado recebeu aí. E eu espero até o fim do mandato ter contribuído aí com todos os municípios do nosso estado. Mas, deputado, me fala uma coisa, você sempre foi político, porque o seu primeiro mandato como deputado é o primeiro mandato, mas já teve outros mandatos, né? Como é que, me fala um pouquinho dessa tua trajetória política, como é que você entrou aí? Eu acho que o ramo mais próximo de político da minha família é o meu tio-avô, que foi governador do Ceará, Plácido Aderaldo Castelo, Castelão, aí, homenagem a ele, foi na gestão do Plácido Castelo, e deixou um legado em todo o estado. Mas assim, eu pessoalmente nunca tive uma ideia, uma vontade de ser político. Eu sempre gostei muito de servir. E, resumindo em poucas palavras, eu nasci em Juazeiro do Norte. O meu pai, minha família são de nordestinos, cearenses, mas o meu avô cearense, ele foi ganhar dinheiro, ganhar vida no Acre, naquela época dos seringais, da borracha, e aí ele foi para o Acre. Meu pai nasceu no Acre, em Tarauacá. Quando ele tinha 17 anos, o tio Plácido já era casado com a irmã do meu avô, né? A gente chama de tio, mas era a netinha, a esposa dele, que era irmã do meu avô. E meu pai voltou para o Ceará, e aí ele, naquela época não era concurso, eram indicados mesmo para os órgãos, e ele perguntou onde meu pai queria trabalhar, e o meu pai gostava muito de tecnologia naquela época, telecomunicação, e foi para a Embratel. E através da Embratel, naquela época, Banco do Brasil, os militares, Refesa, Teleceará, eles ficavam em municípios 2, 3, 4 anos e aí já eram mudados. E o meu pai casou, né, foi para Paraíba, casou com minha mãe, aí foi ficar 2 anos no Rio de Janeiro, também pela Embratel. Meu irmão mais velho nasceu lá, depois Fortaleza. Meu outro irmão nasceu lá, em Juazeiro do Norte, onde eu nasci, e com mais ou menos 2 anos de idade, o meu pai foi transferido para o Iguatu, onde praticamente eu cresci. Então eu nasci em Juazeiro do Norte, mas sou um iguatuense de coração.
É meio cigano, né, você? É o sangue judeu, a gente é um pouco nômade mesmo. E aí, quando meu pai tinha 13 anos de idade, ele chegou a falecer. Nós passamos uma dificuldade financeira muito grande, minha mãe veio para Fortaleza e ela já não tinha mais condições de cuidar, né, dos filhos, financeiramente, às vezes meu pai era o provedor. E aí ela distribuiu os filhos entre os familiares da família, né, os tios, tias. E eu fui morar com a tia em Brasília. Em Brasília, me converti para uma igreja evangélica, cristã. E naquela igreja evangélica, eu tinha ali uns 17 anos de idade, eles faziam entremesclar. Era como se fosse um intercâmbio entre jovens da igreja. Alguns brasileiros iam para os Estados Unidos, outros americanos vinham para cá, e assim com todo mundo. E eu fui escolhido para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e com 17 para 18 anos, então tem toda uma história, que naquela época um visto era muito difícil de se tirar. Consegui tirar um visto, lembrando que eu morava de favor com minha tia, estava em escola pública, não tinha emprego, filho de mãe pobre, ou seja, tinha tudo para não dar certo, mas eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. Tirei naquela época o visto americano, aí fui para os Estados Unidos para ficar 2 meses, e foi 1 mês, depois foi estendido para 2 meses. Só que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito limpa, muito metódica. E aí eu lá na igreja, um dia lá nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas, pelo menos as que eu visitei, tem sempre as Brothers House e as Sisters House, que é uma casa das irmãs, casa dos irmãos, que Boston, por ser uma cidade de muitas universidades e por ser uma cidade também de muitos hospitais, tem sempre muitas famílias, irmãos de outras igrejas vindo, e eles tinham essas casas de apoio. E eu morava numa dessas casas que ligava ao templo, né, da igreja. E um dia, de um sábado à noite, para um domingo, eu fiquei um pouco incomodado, aquela sujeira, porque lá é tudo carpete. E as cadeiras um pouco desorganizadas, como eram voluntários, os próprios irmãos da igreja que organizavam, eu um pouco incomodado, eu digo, rapaz, hoje à noite eu não vou dormir não, eu vou organizar isso. E peguei uma extensão, aluguei um aspirador de pó que tinha lá na frente, aqueles que lavam e secam ao mesmo tempo. E aí eu limpei todo o carpete, ficou lindo, parecendo jardim quando você corta. Organizei as cadeiras assim no formato de diamante, dando exatos 10 centímetros de diferença de cada. Fiz as fileiras para o pessoal ultrapassar. Quando chegou no domingo de manhã, era um dia de ceia, a gente chama do Partido Pão. E aí quando os americanos viram, ficaram maravilhados com aquilo. Quem fez isso? Quem fez isso? Mas eu não fiz aquilo para chamar atenção, eu fiz aquilo mesmo porque... Foi uma coisa da intuição, mas exato, você tem um desejo, por ser organizado, gostar muito de limpeza. Uhum. E aí eles ficaram maravilhados. O que não é muito a coisa do americano. Exato. E aí acabou que o pastor da igreja ficou assim, maravilhado. Foi na minha primeira semana isso lá. Então eu já causei aquele impacto, eu com 18 anos de idade, eles viram assim um jovem muito proativo. E aí o pastor era um professor de Harvard, lá Harvard fica na região de Boston, em Cambridge, e aí ele gostou muito e praticamente disse, não, você vai ficar aqui. Foi o meu pai lá, foi o tutor, Silas Zhu, era um mestre na universidade ele era formado por Yale, mestre em Columbia, PhD por Harvard, um cara assim fenomenal, foi conselheiro de 2 ex-presidentes americanos, Reagan e Nixon, e aí ele disse, olha, Heitor, o seu futuro está na educação. Agora você vai ter que trabalhar, mas você tem que focar na educação. E eu trabalhei em tudo que o imigrante lá faz, né? Limpeza de casa, tirando neve da casa dos outros, entregando pizza, jogando jornal. Mas eu fui estudar. E aí fui para 2 universidades americanas, a última delas foi um bacharel, na Universidade Estadual de Framingham. Meu irmão mais velho se formou em Harvard, ele está lá até hoje, é americano, meus sobrinhos estão lá. Eu mais humilde no conhecimento, fui para a Universidade Estadual de Framingham. Meu diploma é revalidado, reconhecido pela UFC, Universidade Federal do Ceará. E entrei no mercado financeiro, em bancos. Trabalhei na época no Bank Boston, Fleet Bank, depois o Bank of America comprou. Depois veio o mercado subprime, mercado da bolha, né, que inflou ali as hipotecas, né, que quebrou os Estados Unidos. E eu trabalhei naquele segmento logo no início. Por um lado foi bom, porque eu ganhei muito dinheiro.
E você que eu já vi, né, postagens suas nos Estados Unidos, você sabe que o ramo de hipotecas, e principalmente na década, né, de 2000, foi um ramo que gerou muito dinheiro nos Estados Unidos. E ali um jovem de 20 e poucos anos, eu falo isso com muita satisfação, com muito orgulho, porque foi mérito, foi trabalho. Menino que saiu do interior do Ceará e tive a oportunidade de comprar casas, carros nos Estados Unidos, ou seja, com 20 e poucos anos. País da oportunidade, né? País da oportunidade. E aí eu peguei a gestão Principalmente pros Clinton, depois do Clinton, Bush. Estava na universidade, por sinal, em Boston, onde eu morava, na Route 9, era a mesma rota onde os terroristas, né, que pegaram aquele avião que foram para Nova York, né, que aconteceu toda aquela tragédia do 11 de setembro, eles moravam na mesma rua que eu morava. Lembro demais, eu na universidade, o FBI nos evacuando. Participei da campanha do Bush como republicano, Latins for Bush, ou seja, um latino pró-Bush, sempre com a linha muito direita, uma conservadora. E aí no ano de 2006 veio a bolha americana em nosso estado. Foi Flórida, Texas, Massachusetts. E eu disse, eu não vou ficar aqui nos Estados Unidos não. Já estava formado, já tinha meu pé de meia feito. Disse, vou tentar no Brasil primeiro. Se no Brasil não der certo, eu vou para algum país anglo-saxônico, né? Austrália, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul. E aí eu joguei meus currículos para os bancos, mercado financeiro, e ao mesmo tempo vim para o Brasil, onde eu fiquei 2 meses. Mas eu digo, o diploma não era revalidado ainda, muita burocracia para revalidar meu diploma. Achei o Brasil ainda muito, com muito a se desenvolver. Lento nesse processo. Lento, né? Exato. Eu geralmente dou o exemplo de quando eu fui abrir e fechar minha empresa nos Estados Unidos, que eu fui fechar quando eu fui embora, que aí eu fui fechar um CNPJ, eu cheguei lá na sede da prefeitura, e a mulher me deu um papelzinho assim, metade de uma folha A4, não precisou reconhecer firma, não precisou de testemunhas, de nada mais. Assinei um papelzinho, assinei. Ela disse, seu CNPJ está encerrado. Mas espera aí, eu não preciso reconhecer firma, né? Ela disse, olha, isso aqui é Estados Unidos. Se você mentir nesse papel, aí, meu amigo, eram uns 20 anos de cadeia. Ou seja, lá a lei funciona. E a questão da burocracia, eles fazem tudo para não ter burocracia, né? E aí em 2006... Aí você veio aqui para o Ceará. Vim, voltei, Ceará, minha família até. Sim, vim para Fortaleza. Minha mãe está aqui, meus irmãos. Família toda é cearense. E aí voltei, fiquei 2 meses, senti muita dificuldade. E como eu já tinha jogado meu currículo aí pelo mundo, Canadá chamou, África do Sul chamou, eu decidi ir para o HSBC na Inglaterra. Fui para um programa de trainee de executivo. E aí fiquei 6 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz pós-graduação, mestrado. Minhas filhas nasceram na Inglaterra. E em 2012 voltei para o Brasil, foi quando eu comecei aqui a minha história política no Ceará. Pois é, mas a sua história política no Ceará você vai contar depois do intervalo, ok, deputado? Tá bom. Tá bem? Maestro Júnior e nossa Raquel Ameli, pra cima. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em casos de amor sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento.
Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. As Óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital com equipamentos de última geração. Ligue agora 3311 9799 ou pelo WhatsApp 989 32 28 24. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até 8 vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir ao seu contato. Estou apaixonado por você. É isso aí, pessoal. Este é o programa do Auri e o papo hoje é com o deputado federal Heitor Freire. Primeiro mandato, mas assim, seria um neófito, para o grande que é um neófito na política, né? Está iniciando agora e tal. Por que deputado você já iniciou como deputado federal? Geralmente a gente começa pelo vereador, né? Vai para estadual, né? Mas antes de você responder essa pergunta, nossa blogueiriação. Um abraço. E aí, como é que está aí o nosso concurso? Pronto. Nós estamos já na semana, né? Na primeira semana da semifinal, Auri. Nós já estamos na primeira semana da semifinal, hoje, quarta-feira, dia 9. Estamos aqui com mais 2. Ontem, terça-feira, porque agora, Auri, vai ser terça, quarta e quinta. Aí, na sexta-feira, a gente apresenta os 3 melhores da semana para ir exatamente para a grande final. Então, hoje, sem demorar muito... Deixa eu só fazer aqui os 3 melhores... Não é bem assim, né? Os 3 melhores da semana. Todos são ótimos. Não, meu querido, eu estou falando dos 3 melhores da semana. Eu estou falando deles mesmo, todos são bons. Todos são bons, né? Classificados. Tá certo. Você tem razão. Vamos lá. Então é o seguinte, sem demorar muito tempo, porque o papo aí tá muito bom, né? Com o nosso grande querido. Vamos lá, Paivinha Show, é com você. Vamos lá, Paivinha. Tinu, me ajuda. O que é, cara? Calma, eu te ajudo. A minha sogra tá pendurada ali, cai e não cai, mancho. A sogra tá pendurada. Tu quer o quê? Tu quer uma corda pra ajudar? Não, eu quero teu celular pra me filmar esse momento histórico que eu tô vivendo, mano. Pronto, e agora, diretamente lá de Juazeiro do Norte, nosso querido Tony Ferreira. Com você, Tony. Minha gente, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. A partir de hoje, eu sou oficialmente uma doadora de órgãos. Fazia muito tempo que eu queria me tornar e hoje eu sou. Tô muito feliz de verdade. É o quê? Sou doadora de órgãos. Pois então me dê esse pá de chifre pro farrão berrante. Como é? Tá aí, Auri. E amanhã tem mais. Ok, Ju. Obrigado, Praça. Tudo de bom, meu querido Dudu. É o Dudu praciano. Aí, deputado, vamos ver. Aí você veio aqui, já estava aqui no Ceará, aí retornou depois dessa viagem toda. Isso, aos Estados Unidos eu fiquei
quase 7 anos, depois na Inglaterra. Aí veio direto para o Ceará e já voltei para o Ceará. Quando chegou aqui, eu fui trabalhar aqui também, como é que foi? Quando voltei da Inglaterra, o HSBC tinha oferecido uma transferência para Hong Kong. Muitos não sabem, o HSBC é Hong Kong em Shanghai Banking Corporation. E me ofereceram uma transferência para Hong Kong. Ou então, o HSBC estava saindo de muitos locais do mundo, Brasil, Argentina. Eles estavam fazendo um plano de emissão voluntária. Entrei e vi que o Brasil era a terra da oportunidade. Eu, naquela época, escutei muitos discursos, né, que o Brasil de Copa do Mundo, Brasil Olimpíadas, Brasil... Né, o futuro do Brasil, lembro do Ike Batista, o 7º homem mais bilionário do mundo. Rapaz, você é o Ike Batista lá no Brasil, você pensou logo assim. Não, eu via, assim, o que eu achei interessante foi porque eu vi um discurso dele dizendo para o Carlos Slim, que era o homem mais bilionário do mundo, dizendo, olha, eu serei o homem mais rico do mundo e tal. Eu digo, rapaz, que ousadia de um brasileiro já está figurando ali entre os homens. Ele, inclusive, marcou o tempo, 5 anos. Foi, aí eu digo, rapaz, o Brasil está fluindo, agora é o momento, já tinha feito, como eu disse, né? Já tinha juntado um pouquinho de coisa, eu digo, vou para o Brasil investir, ver se eu acho alguma oportunidade. Ali a gente junta a fome com a vontade de comer, né? Em 2012 eu voltei para o Ceará, em 2013 o Brasil estava passando um momento de muitas manifestações, Copa do Mundo e tal. E hospitais, eu entrei naquela onda de manifestações e realmente é revoltado, porque eu vi um Brasil que não era o que tinha sido vendido quando eu voltei. A imagem que fizeram lá é completamente diferente. Foi totalmente outra, e aquilo ali causou um pouco de revolta. E aí entrei naquele ramo de manifestações, 2013, 2014. Lá da época do Dilma, né? Exato, participei de todos aqueles movimentos, manifestações, né, do impeachment, e aí conheci o atual presidente da República, que era deputado federal, cheguei a ter uma amizade com ele, com seus filhos, e aí fui estimulado por eles para entrar na política, fui candidato a vereador, apoiado por eles, pelo presidente, pelos seus filhos, naquela época deputado federal. Fui candidato a vereador, bati na trave em Fortaleza, mas não entrei. E aí em 2018 fui candidato novamente a deputado federal, onde fui eleito. Em 2020 fui candidato a prefeito de Fortaleza e continuamos aí trabalhando para a nossa reeleição, mas com o intuito sempre de servir a população. Pois é, você já participou de 3 candidaturas por candidaturas, essa vereador, um para vereador que o chute... Rapaz, vereador, o nome já diz, vereador, é a pior campanha que tem. E eu não recomendo para nenhum amigo meu, nem inimigo, porque é uma campanha muito difícil, onde praticamente em toda rua tem um candidato, todo mundo da família. Não é só a campanha não, o próprio mandato. É um mandato muito sofrido também. O Praciano sabe, né, Praciano, como era a minha vida lá de vereador lá na Câmara, né? Pois é. Realmente é meio sofrido mesmo. É por isso que o nome, vereador. Então eu respeito todos os vereadores, parabenizo pela coragem e hoje... como deputado federal, a gente fica muito tempo em Brasília, buscando recursos, obviamente votando leis, emendas constitucionais que beneficiem todo o nosso povo, mas também a gente está ali representando os nossos municípios, independente de ideologia política partidária. Quem me conhece sabe que eu tenho uma linha mais voltada para o conservadorismo, mais de direita, mas isso não impede de ajudar o nosso povo em geral. Eu repito isso sempre, quem está no fim da linha é o povo, e o povo está sofrendo com desemprego, com fome, muita gente sofrendo aí nesse pós-pandemia. A gente tem que deixar de ser egoísta, começar a dar as mãos, trabalhar por esse povo, ajudar os nossos pequenos empreendedores, autônomos, empresários, aí a gerar mais emprego e renda. Então, é isso que nós temos feito. E o papel do deputado, porque na verdade o papel do deputado, ele assim, é o legislador, né? A pessoa que cria as leis e também fiscaliza essas leis, faz com que essas leis possam ser executadas da forma correta e efetivas, né? Exato. Mas também tem aquelas outras coisas de conseguir recursos, né? São as emendas parlamentares que vêm para os municípios, né? E você tem atuado também nessa... Sim, a gente tem, 2019, eu acho que fui um dos deputados que mais trouxe recursos para o Ceará. Conseguimos grandes obras, a recuperação da barragem de Lima Campos, uma obra de 10 milhões de reais, a recuperação da barragem de Banabuiú, uma obra de quase 30 milhões de reais, foram pedidos, né, que eu fiz ao orçamento, ao então ministro Canuto, que era um amigo que tinha, e ali conseguimos trazer
grandes obras para o Ceará, também conclusão de outras obras, como o viaduto do Horizonte, que faltava muito pouquinho para terminar, mas não terminava há quase uma década, e ali pedi ao ministro Tarcísio, o ministro Tarcísio concluiu. Recursos para municípios, quando a pandemia do Covid chegou ao Brasil, que faltaram respiradores nas cidades, eu fui pedir ao ministro Pazuello respiradores fixos, móveis, e ele conseguiu, eu levei para municípios como Juazeiro, Iguatu, naquela época 10, 12 respiradores, hoje pode parecer um número muito pouco, mas na época do pico da pandemia, que não tinham mais, a gente levando isso foi um alívio para a população. Então, se somar tudo aí, dá mais de 200 milhões, né, de recursos que nós trouxemos para o Ceará. Isso aí, eu sei que se fosse ainda 1 bilhão seria pouco, porque as necessidades são muitas, desde educação, infraestrutura. Até as próprias emendas são limitadas, né? Não tem esses valores todos, né? Mas você também, além de deputado federal, você também é presidente do partido, de um partido do PSL. Eu fui presidente do PSL durante mais de 3 anos, mas aí eu fiz um acordo com o capitão Wagner, onde eu passei a presidência do partido para o capitão Wagner. Não é segredo, você já foi vereador, você é muito atuante na política ainda, e muitos dos nossos ouvintes sabem que a responsabilidade de montar uma chapa, de fazer um coeficiente eleitoral é muito difícil. Hoje, para um deputado federal entrar no mandato, o coeficiente eleitoral é 210 mil votos. Então, eu tive na média de 100 mil votos, acho que no Ceará apenas 2 deputados fizeram coeficiente só, mas a grande maioria precisa dos outros, precisam dos outros candidatos para somar esses 210 mil votos para se fazer uma vaga. Então, é muito complicado. E hoje parece que não tem mais as coligações, né? Não tem mais coligações. Então, o capitão Wagner, nós fizemos uma união, ele já tem uma chapa muito pronta, muito boa, vai eleger muitos deputados federais, um candidato fortíssimo ao governo. Ele precisava de um partido forte. Hoje o PSL, que será logo em breve União Brasil, maior partido do Brasil, com tempo de rádio e TV muito grande, com fundo partidário e fundo eleitoral muito grande. Então o capitão Wagner precisa desse apoio para ter uma campanha paritária no Estado, né, uma campanha equilibrada. E aí fiz esse acordo, ele assumiu a presidência do PSL. Obviamente nós estamos esperando a janela partidária para ele vir para a União Brasil, mas ele já colocou uma pessoa dele, eu fiquei na vice-presidência estadual e ele assumiu o comando da presidência. E como é que falar em PSL, como é que está o PSL a nível nacional? Ele vai lançar candidato a presidente ou ainda vai apoiar novamente o presidente Bolsonaro? Como é que é isso aí? O nosso momento agora é de esperar a homologação do partido pelo TSE. Então o relator, eu acredito que o ministro Fachin já deu um relatório positivo à homologação, a fusão do DEM e do PSL. Nós estamos esperando aí que agora em fevereiro já seja homologado. E aí as conversas estão andando. Hoje o partido só tem uma decisão, que não é ir com a candidatura do Lula, do PT. Mas o partido, ele ou lança um candidato próprio, como o partido tem conversado com o Sérgio Moro, ou então o partido também está conversando com o presidente Bolsonaro, mas não tem uma definição. Alguns nomes do partido querem lançar o presidente Bivar, mas assim, não tem essa definição ainda do partido, e nós vamos aguardar os passos, né? Primeiro a homologação do TSE e as conversas para andarem. Deputado, uma certa ocasião eu vi o presidente Bolsonaro, não sei se foi antes ou foi depois da eleição, mas eu não sei exatamente, mas eu lembro que eu vi ele falando de Heitor Freire, né? Que o Heitor Freire seria o filho que ele teria no Ceará. Não sei se você lembra dessa declaração, eu sei que eu mesmo vi, por isso que eu estou falando, não ouvi falar, né? Sim. Aí eu digo assim, daí você foi eleito pelo PSL, o mesmo partido dele, né? E o partido deixou de lado, né? Ele saiu do partido. Eu não sei se foi o partido deixou ou foi ele que deixou o partido, mas ele saiu do partido. Como é que está hoje a sua relação com o presidente Bolsonaro? Como eu disse, né? A minha posição ideológica é a mesma. Sou de direita e um conservador, nada mudou. O Bolsonaro se afastou do partido. Ele nunca foi muito partidário, ele sempre foi mais ele sempre disse que e os seus. O meu partido é o Brasil, né? Mas hoje, na verdade, o Brasil está com centrão. Entendeu? Eu falo assim com propriedade, não sou oposição ao governo Bolsonaro. Eu hoje sou o deputado federal mais fiel ao governo Bolsonaro nas votações na Câmara dos Deputados. Mais de 98%
as minhas votações são sempre alinhadas com o governo, não sou oposição, eu faço críticas construtivas para que o Brasil se desenvolva. E eu vi, assim, infelizmente, o presidente tem um coração bom, ao meu ver, mas ele é muito mal assessorado. Quem está rodeando hoje o presidente são pessoas que, assim, não apoiaram ele e são assessoria muito fraca do presidente. E aí, infelizmente, nossa amizade se afastou. Eu não tenho qualquer relacionamento com o presidente hoje, não sou oposição, mas também não sou um seguidor cego ao presidente. O que eu acho que não vai bem com o Brasil, por exemplo, eu fico muito indignado com algumas posturas do governo atual entregando o Brasil para o Centrão. Aqui no Estado nós temos órgãos federais, como o Banco do Nordeste, na qual o presidente é uma pessoa que foi filiada ao PT, que é a oposição. O presidente já não consegue governar hoje por conta de uma série de coisas, um Supremo que interfere, uma série de outras coisas aí, e sabemos que o governo nenhum governa sem o Congresso, né? Aí como é que, se ele não tivesse essa aproximação com o Centrão, como estaria a situação dele hoje? Com todo respeito, Auri, jogador, quando é ruim, o cara vai e diz, a chuteira, é a bola que está seca. Eu não aceito essa desculpa. O presidente chegou ao poder com um discurso muito forte, na qual ele iria quebrar todo esse ciclo vicioso do toma lá da cá. Todo mundo lembra disso. O presidente se dizia contra a reeleição, o presidente se dizia que ia apertar o botão das Forças Armadas, que a emenda constitucional que traria o Exército ao poder, caso o Congresso ou o STF se intrometesse no Executivo. O presidente veio com aquele discurso de que iria mudar esse toma lá da cá. E, na verdade, ele fez foi o contrário. Hoje, o país todo, mas, deputado, quem está cercando ele... Se ele tivesse endurecido nesse sentido aí, ele seria presidente hoje? Mas aí assim, é muito Você conveniente. Acha que ele já teria caído? Não, eu acredito que porque não. O sistema é pesado. Não, né? eu estou lá dentro. Né? Também não é tão assim, não. O pessoal fala também, joga a culpa no Congresso. Eu tenho minhas críticas e duras críticas ao STF. Não gosto da intromissão dele. Eu acho que muitas vezes eles extrapolam a competência deles, até a nossa, de legisladores. Mas esse discurso de jogar a bola para os outros, a batata quente para os outros, não é também tão assim não, tá? Na reforma da Previdência, o presidente teve quase 400 votos. Então ele tinha apoio no Congresso, sempre teve desde então. Ok. E aí, infelizmente, nosso tempo já se foi, mas você poderia fazer ainda as suas considerações finais e os seus projetos aí, o que é que você pretende ainda na política, sai para a reeleição, como é que está isso aí? Auri, eu que agradeço mais uma vez a receptividade, agradeço aos amigos que eu tenho aqui em Caucaia, o amigo Enéas Euzinha Góes, Godofredo e o Reginaldo Silveira, na qual me deram um prêmio, fui um dos homenageados do ano. Então, muito obrigado, Auri, muito obrigado a todos aqui da TV e vamos em frente, ajudar o Brasil, porque é isso que interessa. É isso aí, pessoal. O papo hoje foi com o nosso deputado Heitor Freire. Prazer, deputado. Sucesso para você sempre. Torça aí pela sua reeleição. Obrigado. Okay? Maestro Júnior, Raquel Amed, contatos. Beleza, hoje eu vou pedir aos amigos que se inscrevam no meu canal do YouTube, Maestro Júnior Musical. Procure lá e se inscrevam, por favor. Vai, Raquel. Contatos para shows, 85 DDD 99609 1372. E me sigam no Instagram, Amed Raquel. E eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. É o desejo do meu coração. Para cima. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Yeah. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família.
Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.